Fala pessoal, tudo certo? Bom dia Alto Vale, bom dia Rio do Sul. Estamos dando início a mais uma semana, mais uma edição do nosso Radar de Notícias. Nesse dia aqui especial, feriado em Rio do Sul, feriado antecipado. O aniversário de Rio do Sul de forma oficial é amanhã, dia 15 de abril. Foi antecipado para hoje, segunda-feira, até justificando outros feriados próximos, senão nós temos aí feriados tem uma semana de 3 dias, não que seria ruim, mas o empresariado não ia gostar muito, né? Mas que bom que você está com a gente, nós estamos com vocês, trazendo informações, trazendo boas notícias nessa segunda-feira e nessa semana, hoje, começando com um assunto bem legal, um assunto de interesse comunitário, podemos dizer. Escoteiros, o que é, o que são, o que estão fazendo entre nós? Grupo Escoteiro Meifiquim, aqui de Rio do Sul, chefe Eloy, chefe Lili, bom dia a vocês, por favor. Bom dia pro Jorge, Lili, bom dia. Bom dia pro pessoal que está ali na retaguarda e o pessoal que vai acompanhar esse bate-papo aqui, né? Isso aí. Bom dia ali também. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Maravilha. Chefes, acho que a primeira pergunta, vou começar já. A primeira pergunta, acho que o pessoal já entendeu aqui e já foi dito em off que isso não é questão hierárquica, não é relação disso. Mas a primeira pergunta, para começar, chefe, por que se referir aos escoteiros, pelo menos os líderes, como chefe? Não é tio, não é pro, não, é chefe. E isso é desde os pequenininhos até em qualquer momento, qualquer lugar. Por que chefe? Exatamente, né? É algo assim, vamos dizer, carinhoso. Ali as crianças e os jovens que participam do escotismo se referem aos adultos voluntários que estão lá, né? Para não ficar talvez sempre chamando pelo nome ou se referindo como adulto voluntário, que ficaria um pouco formal demais, né? Isso já vem como tradição há muito tempo, chamar de chefe. Realmente não tem nenhuma relação hierárquica lá entre nós somos todos mais ou menos do mesmo nível, né? Então isso podemos dizer que é algo educado dentro do grupo escoteiro e não um protocolo. Algo educado. O pessoal aqui é chefe, é um condicionamento, é isso? Exatamente, é isso aí. Tanto que mesmo depois que se sai de lá do dia a dia do escotismo na rua, quando essa criança, esse jovem... Vamos nos referir às crianças e aos jovens como membro juvenil, para não ficar citando toda vez os dois aqui, né? É uma forma como nós falamos lá também, membros juvenis, né? Mesmo quando nos encontramos na rua, eles se referem a nós carinhosamente como chefe. Oi, chefe, tudo bom, chefe? Numa esquina, lá na outra, chefe. Aí vem o administrador e todo mundo para trás, né? Eu acho que a chefe Lili também pode contribuir alguma coisa com isso, que é bem legal, né? Sim. E chegando na chefe Lili, para não perder o caminho, e também é a segunda pergunta para dar uma boa linha com relação ao questionamento do o que é, né? O que é e o que faz o escoteiro. O que é escoteiro? Bem perto do microfone. Existe o escotismo, o escoteiro e o escotista, né? Vamos dizer então o que é o escotismo. O escoteiro é um ramo do escotismo, né? Do movimento escoteiro. São quatro ramos: lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro. As crianças iniciam a partir dos 6 anos e meio e eles completam na fase adulta ali dos 21 anos, né? Mas o escotismo é uma educação não formal. Ele vem para contribuir com a educação das crianças de forma diferenciada. Cada fase, cada ramo tem a sua particularidade de ensinamento, né? Nos lobinhos, que é a parte onde eu aplico o meu escotismo, nós trabalhamos as crianças com as características de preparar eles com o físico, o emocional, o intelectual, o caráter, o afetuoso e também o social, né? A questão espiritual
E o espiritual, pode falar. Não, tem a questão espiritual, que depois podemos entrar nesse assunto, porque pode parecer que tem alguma coisa a ver com religião, mas acho que... Pode falar. Tá, bom, desculpa te interromper ali. Marcelo, quer que eu traga um chopp para ficar mais à vontade ainda? Ah, tá. Não, já estamos bem à vontade aqui. Isso. É mérito de vocês que conseguem nos deixar bem à vontade aqui, né? Sim, então o escotismo ele é totalmente apolítico e também não tem nenhum vínculo religioso, mas se incute ali nos membros juvenis a questão de espiritualidade, porque para o escotismo essa questão espiritual ela faz parte do crescimento como pessoa. Eu quero entender que enquanto espiritual, né, chefe Eloy, chefe Lili, não necessariamente a gente está falando em religião propriamente dito, mas em crer em alguma coisa, em olhar para frente de alguma coisa, né? Então você ter esperança em algo, olhar por algo, acreditar em algo, parte pela proposta da espiritualidade antes de tudo. E antes de partir para a próxima pergunta, eu acho que os amigos estão percebendo ali, uniforme do escoteiro. O uniforme do escoteiro tem algumas características bem peculiares, bem de vocês. E a pergunta que eu faço agora é o seguinte: o que é esse lenço de vocês? O que é essa paradinha aí no meio? É um argo-anel? É um anel? É um laço? O que é esse lenço? O que quer dizer esse lenço? E seguindo Deixa eu tirar nessa o meu linha, aqui para mostrar. Isso, e seguindo nessa linha, talvez um responde uma pergunta e o outro responde a outra pergunta. O que é a característica do lenço? O que quer dizer o lenço? Aqui tem o símbolo do Meifiquim de Rio do Sul. E o grupo escoteiro ele é baseado em alguém, em alguma pessoa. Quem é a referência? Quem começou? Enfim, primeiro o que é o lenço? E quem é o líder do movimento? Vamos dizer assim, quem é o líder do movimento escoteiro? Quem é que fala sobre o lenço? Bom, posso só inverter um pouquinho a ordem das coisas. De repente começamos lá nos primórdios do escotismo, depois chegamos ao lenço. Então, claro que vamos... Isso não quer dizer que a pergunta mais fácil está contigo, né? Não, exatamente não. Se eu esquecer alguma coisa, você me complementa aqui, né? No início do século passado, a dominação da Europa em praticamente toda a África era inerente, né? E na África do Sul, mais especificamente, quem colonizou, digamos assim, foi a Inglaterra, né? E então, lógico que através da questão militar, através do exército, né? E um desses militares, o general Robert Baden-Powell, ele teve lá defendendo a terra que pertencia à Inglaterra naquela época. E numa das batalhas, que foi justamente na cidade de Meifiquim, que dá o nome ao nosso grupo. Meifiquim é o nome de uma cidade na África do Sul. De uma cidade na África do Sul. Em uma das batalhas, por questões militares, ele teve uma necessidade logística digamos assim, de buscar, principalmente os jovens das aldeias daquela cidade, né? Não para a luta militar, claro, em batalha, mas pelo menos, tipo assim, por exemplo, para buscar água, levar comida, alguma coisa assim. E no retorno, depois de finalizada a batalha para a Inglaterra, ele percebeu que isso poderia ser aplicado aos jovens daquela comunidade, daquela sociedade inglesa, né? Ainda na África? Quando finalizou na África, ele voltou para a Inglaterra, né? Então ele percebeu que aquilo poderia, aquela forma que ele percebeu de buscar jovens, dar alguma atividade, alguma coisa diferente para eles fazerem, né? E então ele reuniu um grupo de jovens num local específico
E ali começou a aplicar algumas coisas que ele pensou, alguns detalhes, que vêm sendo aplicados até hoje no escotismo, né? Seria o contato com a natureza, a questão do desenvolvimento do caráter e por aí afora, né? Uma questão de socialização mesmo, né? Porque no final, o objetivo do escotismo é isso, é formar bons cidadãos. Através dessas características que a chefe Lília colocou ali, a questão a questões sociais, a questão da afetividade, respeito, amizade, isso, fraternidade, respeito, amizade, fraternidade, trabalhar sem diferenças, né, tanto raciais como, sei lá, coisas que são bem atuais nos dias de hoje, né? O famoso um por todos e todos por um, isso aí cabe, dos Três Mosqueteiros? Sim, é um dos lemas do escotismo, inclusive. Além disso, o outro lema é uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Então, mesmo quem às vezes sai do escotismo, ele pode ser considerado escoteiro ainda, né? Isso. Pode retornar a qualquer momento que ele quiser, né? Bom, agora perdi minha linha de raciocínio, vamos lá. Então, estávamos falando de um pouquinho da história, lá bem no início do escotismo. Robert Baden-Powell, que é o nome desse general inglês que meio que começou tudo isso que nós vivemos até hoje, né? Depois nós podemos chegar a números também, né? Se for o caso. Porque existem hoje no mundo em torno de 50 milhões de escoteiros, né? 50 milhões. Praticamente em todos os países do mundo, com exceção de 3 ou 4 ou 5 ali, que não vale citar aqui o motivo, mas são com um regime um pouco diferente do... Então, aí nós entramos numa questão política que não é o caso, né? Então, os Estados Unidos bastante forte, então grande parte aí. O Brasil, então, hoje já passou dos 100 mil, né? Dos 100 mil escoteiros. Santa Catarina, em torno de 10 mil. Rio do Sul, Grupo Escoteiro Mayfikin, chegando próximo aos 200 integrantes no total. Isso hoje e no tempo do... Quantos anos o Mayfikin tem? O Mayfikin está completando, mais especificamente no dia 1º de novembro, completará 45 anos de existência. Mas, voltando ainda um pouquinho lá na história, já chegamos nessa questão também. Então, início do século passado, iniciou o escotismo. Vamos botar uma linha de tempo aqui, né? Mais ou menos 10 anos depois, o escotismo chegou ao Brasil. E lá pela década de 30 do século passado, meados da década de 30, já teve grupos escoteiros em Rio do Sul, certo? Então já tem há bastante tempo. E o Grupo Mayfikin, respondendo a tua pergunta, 45 anos, completando este ano. Que coisa linda, hein? E tu tem números assim, mais ou menos, nesses 45 anos, de quantas pessoas passaram pelo Mayfikin? Hoje tu falou 200 aproximadamente. Isso incluindo então os membros juvenis, que são o alvo, digamos assim, não alvo, mas objetivo do escotismo, juntamente com os adultos voluntários, porque eu já comentei antes, o escotismo é para as crianças e jovens, mas não acontece sem a presença de pelo menos um adulto para que a coisa realmente seja coordenada ali, né? Eu vou ficar com vergonha agora, mas eu não vou saber responder o número de escoteiros que já tivemos em Rio do Sul, no grupo de escoteiro Mayfikin. Mas eu prometo buscar essa informação e em outro momento passá-la, né? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um parênteses, bem parênteses mesmo. Se fosse para chutar um número. O senhor já tem tempo lá dentro do escoteiro, eu tenho história. Já tem. Se fosse para chutar um número, consegue chutar um número? Bem chutado? Bem chutado, pode chutar. Sim. E também tu já me chuta os 6 números da próxima Mega Sena. Não, eu acho que não vai ser uma boa ideia. Né? Eu diria que passa do... O que vamos chutar ali?
mais de 2.000, 3.000 no grupo escoteiro MEIFC, né? Escoteiro MEIFC uns 45 anos. Talvez considerando os outros grupos escoteiros, esse número deve aumentar talvez em 1.000, mas bem chutado. Ótimo, mas é algo assim, sabe? Às vezes a gente coloca um parâmetro, porque, como eu te disse, a gente não está falando de 45 dias, nem 45 meses, estamos falando de 45 anos e de uma história e de uma posição social relevante dentro da cidade. Uhum. As pessoas ainda hoje têm muita curiosidade para saber o que é o movimento escoteiro, né? E a gente vai chegar nesse momento da pergunta aí, né? Claro. Que às vezes as pessoas confundem em deixar a criança lá do que se envolver com o movimento escoteiro, que são duas coisas diferentes. Lá não é uma creche, lá é algo para se viver, aprender, se desenvolver, enfim, né? Alguma coisa mais para completar sobre a história? Não, na verdade, eu falei que em outro momento eu posso passar essa informação, porque existe um projeto dentro do Grupo Escoteiro MEIFC de escrever a história do escotismo em Rio do Sul, né? Então, eu penso que nessa pesquisa vamos chegar a esse número próximo deles. Maravilha. Então, agora falando um pouquinho sobre essa curiosidade, que talvez é uma das características do pessoal escoteiro, vamos colocar assim para o pessoal entender o que quer dizer e o que é esse lenço, também nós temos esse laço, entre aspas, o que quer dizer essas características escoteiras aqui? O nosso lenço, cada grupo tem um lenço significativo da sua região ou algo que significa para o grupo, né? O nosso... Que serve de identificação para que serve para identificação. Então, por exemplo, é raro e difícil acontecer de algum outro grupo vai ter o nosso lenço igual, né? Pode ter parecido. Já encontramos, por exemplo, algum que tem as cores parecidas, ou que aqui a fita vai ser um pouco mais larga do que a nossa, ou em vez do verde vir antes do marrom, é o contrário, o marrom vir antes do verde. Já vi lenços dessa forma. Mas o nosso lenço, como o chefe Eloy disse, ele tem o nome do grupo, o numeral do nosso grupo. Nós somos o grupo 56 de Santa Catarina, né? Ele tem também as montanhas, que significa o nosso vale, que é Rio do Sul, é constituído dentro de um vale, né? Então nós colocamos ali as montanhas, com a flor de lis, que também é um símbolo do escoteiro, do escotismo, né? A flor de lis é um símbolo universal do escoteiro, é isso? Universal. Uhum. E as cores do nosso símbolo, o marrom, que é a nossa terra, o amarelo significa a riqueza da nossa terra, e o verde a nossa mata, a nossa natureza que a gente tem bem abundante aqui na nossa região, né? E o arganel, ele significa, do mesmo jeito que os jovens no movimento, eles se desenvolvem, eles passam por graduações dentro do escotismo, o chefe escotista também passa por níveis de graduações, onde ele precisa estudar e estudar muito para estar lá exercendo o voluntariado, né? E no nosso grupo, nós começamos com o curso preliminar, o chefe escotista, quando ele entra para fazer o voluntariado, que é o nível básico, é um nível primário, né, onde a gente aprende o básico lá dentro. São cursos com chefes formadores, que também passaram por cursos para se formarem. Depois vamos para o nível intermediário, que é um curso mais específico do ramo que a gente atua. Depois, quando a gente completa esse curso do intermediário, vem a graduação, onde a gente recebe esse arganel. A gente começa com um arganel mais simples, depois esse é só um símbolo da nossa graduação, né? É uma representação da nossa graduação. Entender, talvez, vamos trazer para a linha do judô, cada graduação do judô é uma cor de faixa, talvez. Dá para fazer esse paralelo. Então aqui o arganel tem, para cada graduação é um estilo, é isso? Esse aqui, depois ele, mesmo que a gente mude de nível, que depois do intermediário tem o avançado, a gente continua usando esse arganel, porém a gente ganha no último nível, que é o avançado, nós ganhamos um lenço específico, que é o de Gilwell, e mais um cordão, que é tipo um colar com 2 ponteiras,
que se chama insígnia da madeira. Que aí, nesse caso, os próprios chefes escotistas, eles estão preparados, que se chama APF, que é o assessor pessoal de formação, para a gente ajudar a formar novos escotistas que estão entrando no nosso grupo. Então, a próxima pergunta é nessa linha também, não diretamente nele, mas a gente vê o pouco que a gente está envolvido, para os poucos que estão acompanhando, para aquele pessoal que está com a gente, além de chefe, a chefe Lília é minha esposa também, nossos filhos estão no movimento escoteiro, e nós temos as graduações, que é o Lobinho. Depois do Lobinho ele passa para quem, até falar nos adultos. Certo. Que veio nessa formação que você falou. Isso. Eu, por exemplo, comecei já sendo direto escotista, né? Isso. Eu nunca fui lobinha, nem escoteira, né? Na verdade, eu comecei como mãe de apoio. E depois eu acabei gostando e fiz os cursos para me aprimorar e entrar para o movimento escoteiro. Mas se começa como lobinho... Fala, por favor, ali, as etapas e as idades, por favor. Sim. O lobinho é dos 6 anos e meio até os 10 anos e meio. 10 anos e meio são 10 anos e 6 meses, né? E depois a gente vai eles passam para o ramo escoteiro, que é dos 10 anos e meio aos 14 anos e meio, 14 anos. O sênior, que é dos 14 aos 18. E o pioneiro, que é dos 18 ao 21. Esses são os 4 ramos do escoteiro, né? E depois disso, aquele pioneiro que completou toda a sua formação no movimento, ele pode sim fazer o curso para virar escotista e ser um voluntário e contribuir no ramo que ele se identificar melhor e ser um chefe também. Ô, chefe Eloy, eu acho que é interesse de todos os pais, eu tenho certeza que após essa entrevista se preparem lá, que vai ter bastante gente lá procurando saber se pode ingressar com o filho, enfim, isso é uma informação que talvez vocês podem colocar como final de entrevista. Mas é aquele negócio, né? Como o senhor também disse ali, que para cada grupo precisa de um adulto, precisa de uma liderança, e eu tenho certeza que o movimento escoteiro, pelo entendimento, acaba cativando as pessoas na curiosidade e entendendo a benfeitoria que você pode trazer para a sociedade, para a comunidade, enquanto liderança, enfim. O adulto, como chefe, como pais de apoio, enfim, mas o adulto, de que forma que ele consegue entrar ou se envolver no movimento escoteiro? Então, o escotismo, ele é para as crianças e os jovens, para os membros juvenis, né? Mas ele não acontece sem a ajuda de um adulto, já foi colocado aqui, né? De modo geral, o que acontece são os pais dessas crianças, desses membros juvenis, que acabam participando e ajudando. Mas nada impede que outras pessoas que tenham interesse, que se identifiquem, também participem como voluntários, né? Obviamente que vai passar por todo esse processo que a chefe Lili colocou, porque as atividades que são feitas para nós chegarmos ao nosso objetivo, elas não são aleatórias, não são jogadas ali no momento. Então, o adulto voluntário que está lá, ele passa por capacitações, né? Justamente, principalmente esses 3 que foram colocados aqui, né? Que é o preliminar, o intermediário e o avançado. Mas existem outras maneiras também de mostrar para os adultos voluntários que eles precisam estar sempre atualizados, né? Até para poder também aprender a lidar com pessoas, lidar com crianças, lidar com a história e a propósito do grupo escoteiro, né? Sim, tudo isso é passado nesses cursos que são feitos, né? Então, é possível que pessoas que não tenham, em princípio, nenhuma ligação com o grupo escoteiro, desde que tenham vontade, que tenham interesse, possam participar também, né? E também tem o caso, que é o meu, por exemplo, de entra como pai. Então o filho participa, o filho passou da idade, foi seguir a sua vida,
já é adulto, e que acabam ficando por lá porque gosta do que acontece ali, gosta do movimento escoteiro e se identifica com isso e acaba ficando e ajudando de alguma forma, né? Porque não obrigatoriamente tem que ter alguma habilidade específica, né? Porque existem funções diversas dentro nas atividades escoteiras. A chefe Lili colocou que ela entrou como mãe de apoio. O que faz essa mãe ou os pais de apoio, que tem tanto a mãe como os pais, né? Porque normalmente o número de adultos voluntários que estão ali mais trabalhando diretamente é um pouco limitado, né? Então se chama justamente os pais que estão integrados, que já têm seus filhos ali, para auxiliar, né, em atividades específicas, né? E pode ser tanto como transporte, por exemplo, para levar ali o pessoal para um acampamento, ajudando a fazer algum tipo de alimentação, então por aí vai. Então existem N atividades, né? Falando você falou ali em pais de apoio, movimento voluntário, enfim, vamos partir um pouco aqui para o lado talvez financeiro da história, né? Quando a gente fala partir para o lado financeiro, primeiro é fazer a sociedade entender. A primeira pergunta é: o que precisa, quem pode e se é aberto para todos o ingresso ao grupo escoteiro? E a segunda pergunta é: nós vemos e percebemos que o grupo escoteiro ele tem muitas excursões. Quando eu falo excursão, não é para o Beto Carreiro necessariamente, mas assim, são excursões para ações escoteiras, talvez um acampamento, talvez uma ida a um museu, enfim, para poder, dentro de algum tema que vocês estão trabalhando, como você falou bem, que não é nada assim decidido na hora, existe um planejamento pedagógico na construção do desenvolvimento escoteiro. Então a pergunta é, primeiro, quem é que pode, se está aberto a todos esse ingresso, e se existe algum custo, quanto que custa enquanto escoteiro? Quais são as despesas para a manutenção escoteira? E daqui a pouquinho eu emendo a terceira pergunta nessa linha. Ok. Sim, nós somos uma entidade filantrópica, então em princípio não existe ou grandes patrocinadores ou do poder público que nos forneça valores para manter a nossa entidade. Então precisamos sim ter um valor mensal, que atualmente está em R$80, então, que é cobrado de cada um dos integrantes. Isso independente da graduação, lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro, né? Para todos. Ótimo. Aí temos alguns incentivos até para que os pais participem, quem tem filhos lá vai ter um desconto nesse valor. E respondendo a tua primeira pergunta, sim, está aberto para quem quiser participar. Mesmo que eventualmente não tenha, digamos, a possibilidade de despender desse valor mensalmente, nós buscaremos uma forma para que participe, né? Então, assim, existem essas possibilidades. Além disso, desse valor mensal, nós temos uma sede. Ela tem custo, obviamente, né, de manutenção. E nós temos principalmente 2 eventos anuais para que auxilia na cobertura dos valores dessa manutenção. É um churrasco que é feito no primeiro semestre e uma pastelada que é feita no segundo semestre, que são realizadas todos os anos. Então, basicamente, é isso. Além da manutenção da sede, obviamente, que serve para cobrir custo desse treinamento que é feito para os adultos voluntários. Porque, às vezes, exige deslocamento para uma outra cidade, que não se faz individual, né? Se reúne grupo de pessoas com interesse naquele curso, ou, sei lá, Blumenau, ou vai a Florianópolis, Lages, né?
às vezes é feito aqui na região, daí reduz bastante os custos, né? Mas, em todo caso, é necessário para a manutenção da entidade de forma geral, tanto pessoal como em questões estruturais. Né? Então, deixa eu só ver se eu entendi. Além das despesas fixas, né? Sim, exatamente, despesas fixas todo local tem. Deixa eu ver se eu entendi, até para a comunidade também. O movimento escoteiro, de todos os adultos líderes, eu vou falar com líderes, enfim, o pessoal vai entender. De todos os líderes que estão lá dentro, você é um líder, a chefe Lili é outra líder, enfim, quantos adultos tem trabalhando hoje lá, enquanto chefes líderes? Uhum. Eu coloquei lá na hora que eu falei dos números que o grupo escoteiro está chegando próximo, o MEIF está chegando próximo aos 200 integrantes. Isso, então, considerando ali, vamos colocar um número mais aproximado, porque eu não tenho o número de hoje atualmente, porque às vezes varia um pouquinho, né? Estamos em torno de 160 membros juvenis, que são as crianças jovens que participam lá, e mais ou menos em torno de 40 adultos voluntários, que são quem desenvolve as atividades lá com os membros juvenis, né? Para que o escotismo realmente aconteça e aquele objetivo que eu já coloquei lá no começo seja atingido. Isso, né? Então estamos falando de 40 líderes e 40 adultos ali dentro. Então, como tu acabou de falar agora, então, para eu entender e reforçar, são 40 pessoas devidamente capacitadas que estão lá de forma 100% voluntária. Ninguém é remunerado ali. E pelas arrecadações, o escoteiro, né, talvez em contrapartida ao voluntariado, apoia, oferecendo os cursos, as capacitações. Então, se eles ganham alguma coisa, é a capacitação, é isso? É voluntários. Sim, o nosso grupo o nosso MEIF tem essa política de financiar, digamos assim, de pagar esse treinamento para os adultos voluntários. Talvez outros grupos tenham outras políticas, assim, varia de grupo para grupo, né? Sim, então o nosso não cobra nem o deslocamento na viagem, nem o custo de alimentação lá no dia do curso, o custo de inscrição, totalmente coberto pelo Grupo Escoteiro MEFIC, né? Nossa, que legal. E reforçando a tua colocação, 100% voluntários, realmente, não recebemos nada financeiramente, né? Recebemos de outras formas que nos agrada também, né? Que realmente é ver o desenvolvimento e o crescimento desses jovens, dessas crianças, e o sorriso quando eles nos veem na rua, né? Mas eu sou uma empresa e eu me identifiquei. Nossa, esse grupo escoteiro é legal, eles são voluntários, acho que eles fazem parte da nossa política também. E eu quero participar de forma financeira, eu quero ser um doador, um patrocinador, um apoiador. Isso existe? Eu tenho essa possibilidade? Enquanto empresa, enquanto sociedade organizada, isso tem a possibilidade? Tem sim. Os que tiverem interesse, basta nos procurar, porque sempre vai auxiliar de alguma forma, né? Nós já temos hoje empresas que nos auxiliam, né? A chefe Lili colocou os serviços, as despesas fixas, melhor dizendo, né? Que, por exemplo, existe então uma empresa de contabilidade que presta o serviço contábil e não nos cobra, né? Então, existem outros, se tem um exemplo aqui, existem outras empresas que também já nos apoiam, né? Então, isso tudo acaba influenciando para que esse valor que eu coloquei ali de R$80, ele não seja não expressivo, seja mais expressivo, né? Na verdade, bom, eu sou parte interessada, talvez, mas eu diria que R$80 pelo resultado obtido não é um investimento tão alto. É algo acessível. Vamos dizer, a palavra talvez correta seria o acessível, até porque tem pessoas e pessoas, enfim. Sim, lógico. Chefe Lili, queria que você falasse para nós ali um pouquinho, até porque nós tivemos essa experiência recente ali, desses eventos a nível estadual, a nível nacional, que o Grupo Escoteiro oferece e disponibiliza para quem quer participar. Quais são esses principais eventos? Qual que você pode destacar e o que eles têm a trazer para esses jovens? Nossa, é uma experiência única para eles, né?
não só para os jovens, mas para os adultos também. Os jovens, eles têm vários eventos durante o ano. Cada ano, alguns têm intervalos de 2 em 2 anos. Ano passado, por exemplo, teve o Jamboree, que foi em comemoração o tema foi a comemoração dos 100 anos do escotismo, né, no Brasil. E foi em Barretos, no parque da festa do Peão. Não é do Pinhão, é do Peão. E que confunde, né? E foram 6.000 escoteiros e sêniors, mais os escotistas acompanhando essa turma, de todo o Brasil. Então foi um encontro muito especial. Daqui da nossa cidade foram 6 jovens de Rio do Sul, porém nós temos o nosso distrito, que vale lembrar, são outros grupos, caso tem gente de outras regiões aqui. Nós temos o grupo em Taió, Ibirama, Presidente Getúlio também, né? Estou esquecendo alguém? Ituporanga. Para não. Ibirama. Ibirama eu falei. Ibirama, Presidente Getúlio, Ituporanga, Rio do Sul e Taió. E Agrolândia. É isso que estava faltando. Antes tinha em Lontras, mas hoje, por enquanto, não tem mais. Mas logo, se Deus quiser, vai ter de novo. E eles se juntaram num grupo, né? Fecharam um ônibus e foram. Né, um ônibus fechado aqui. E isso é muito gratificante para as crianças, porque eles ficaram 7 dias lá, para os jovens. Acampando, não foi de hotel. Acampando. Colocando em prática os ensinamentos. Os ensinamentos, desde montar uma lona, de fazer um nó, de preparar sua própria comida, tudo. E, além disso, eles tiveram várias atividades, oficinas, onde eles aprendem diversas coisas do modo escoteiro para se trabalhar, né? Eles trazem toda essa proposta, tudo que eles aprenderam, eles acabam repassando aqui para os outros jovens. E agora, esse ano, em janeiro, nas férias, eles tiveram o Camporee. O Camporee é um evento, ele é sul, esse é o estado, Camporee Sul, o nome. Ele é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi no Rio Grande do Sul esse evento. O próximo, daqui acho que 2 anos, vai ser em Santa Catarina, que vai sediar. Porém, mesmo assim, ele teve como é que eu vou te dizer? Esse evento foi tão grande, tão valorizado, porque ele teve muita propaganda lá no Jamboree, em Barretos, e veio gente de todas as cidades de outros estados. Teve gente até do Belém do Pará que veio para o sul para participar desse evento. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Veio outros grupos de outros estados participar do Camporee Sul. E teve nesse 4.000 jovens. Foi também um ótimo evento. Sem contar os regionais, né? Por exemplo, mês passado os nossos jovens estiveram em Ibirama, um acampamento também de 2 dias, que foi muito bom, trouxeram bastante aprendizado, foi um momento muito especial, tanto para eles se conectarem com outros grupos, como o aprendizado, as oficinas bem típicas escoteiras mesmo, que ajuda a preparar eles, os jovens, para esses eventos maiores, né? Ô, chefe Eloy, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se tu consegue responder para nós. O escoteiro, ela falou das 5 cidades ali, só deixa eu lembrar, Rio do Sul, Ibirama, Ituporanga, Agrolândia e Taió. Taió e Presidente Getúlio. 6. Nas nossas proximidades temos Rio do Sul mais 5. O movimento escoteiro, o grupo escoteiro, ele não é um negócio. Não. Da mesma forma, também não é uma franquia. Ela falou que Lontras fechou, mas em breve vai abrir de novo. A gente espera. Enfim. Qualquer um pode abrir um escoteiro. Quando assim, não entrando no lado primeiro, né? A primeira não entrando no lado da burocracia, porque eu quero acreditar que eu tenho que falar com uma confederação, uma federação, falar com pessoas para poder entender até a viabilidade da minha região. Se eu tenho pessoas, se eu tenho jovens para poder atender
esse movimento. Senão acaba tirando de um, de outro, enfim. Né? Vamos só colocar um exemplo educacional. Nós temos aqui as nossas escolas privadas em Rio do Sul que atendem alunos de toda a região. Os caras entram no ônibus, em carro e vêm para cá. Sim. E a pergunta é, qualquer um pode abrir um escoteiro na sua cidade, mas logicamente, como eu te falei, isso não é um negócio e não é uma franquia. Dentro dos princípios, qualquer um pode abrir, em qualquer lugar. E pode ter mais de um escoteiro numa cidade? Sim, é possível. E, em princípio, alguém que tenha conhecimento, já tenha participado, principalmente, né, pode iniciar um grupo escoteiro para assim, ter atividades com as crianças e os jovens lá daquela sua região. E a questão de ficar tirando um do outro, eu não sei se chega nesse ponto, mas de modo geral, o que se verifica é que cidades em torno de 10 mil habitantes já poderia ter um grupo escoteiro, né? Ou menos ainda, né? Porque vai depender muito do interesse daquela comunidade, né? Então, poderemos colocar assim como uma norma geral que a cada 10 mil habitantes, em princípio, caberia um grupo escoteiro naquela localidade, né? Então, me parece que Rio do Sul teria espaço ou condições para ter mais grupos escoteiros, né? Mas para isso precisa ter voluntários, né? Só deixa... desculpa. Você falou em burocracia, mas não é exatamente. Mas para entender também, então, existem os grupos escoteiros que são locais, são nas cidades. Existe uma entidade que congrega os grupos escoteiros a nível estadual e outra que congrega a nível nacional. E depois no mundo, como eu falei, praticamente todos os países têm grupos escoteiros, tem o escotismo. Existe uma entidade mundial também que faz essa congregação e que direciona para que a coisa aconteça da forma como está definida, para que não haja desvirtuamentos, às vezes... Se tornou um negócio. Se tornar negócio seria um deles também, né? Ou mesmo que saia do ensinamento básico do método escoteiro, que nós falamos de método. Então, existe uma metodologia para ser aplicada para que o escotismo seja muito parecido em qualquer lugar do mundo. Antes de tudo, não perder a pureza. Existe uma história construída, existe uma história criada. Provavelmente não no termo da palavra, mas existe uma cartilha a ser seguida para que a mesma língua que é dita ali, é dita aqui, enfim, e que se tenha essa característica. Mas isso realmente é dessa forma, né? Mas isso não quer dizer que o escotismo que era aplicado lá no início, lá no começo do século passado, seja exatamente igual hoje. As linhas básicas continuam, né? Só aprender a acender fogo, né? Não, esse já mudou bastante, né? Mas isso não quer dizer que o escotismo não evolua juntamente com o desenvolvimento, a evolução da própria sociedade, né? Então, não é exatamente tudo aquilo que você fazia, então a linha básica continua, mas tenta-se, por isso que as entidades maiores, elas direcionam também para que haja evolução, para que não fique aquela coisa amarrada de séculos atrás, né? Maravilha. Pessoal, estamos chegando aos finalmente desse nosso encontro. Bate-papo melhor que esse, só com uma Coca-Cola aqui na frente para poder... e um amendoim. Ajudaria. Chefes, eu gostaria que vocês, por favor, até para a gente poder encerrar, fiquem à vontade na palavra. Chefe encerra fazendo, talvez assim, vamos colocar assim, entre aspas, uma venda. Venda o grupo escoteiro para aqueles que estão nos vendo. Esse é o teu desafio agora. Fale bem, tal, e depois para a chefe Lili, o convite para quem quer conhecer, para quem quer ingressar, para poder entender o que é o grupo escoteiro. Então você venda o Mayfiking e você convida para o Mayfiking. Então tá bom.
Vou fazer duas vendas aqui, pode ser? E depois a chefe Lília vai fazer não é exatamente uma venda, mas um convite, porque no mês de abril acontece a Semana Escoteira, né? De repente ela vai fazer um convite. Ela está como coordenadora dessa nossa atividade, ela tem mais propriedade para falar, né? Mas então, o primeiro convite que eu quero fazer também é um desses nossos eventos que eu comentei antes, que serve para angariarmos fundos para manter nossa entidade, vai acontecer no dia 18 de maio deste ano, que é o nosso tradicional filé duplo. Já vou pedir para colocar a nossa agenda lá, 18 de maio, evento do Grupo Escoteiro. Olha, muito obrigado, isso nos ajuda bastante, né? Então, aqueles que quiserem colaborar de alguma... É uma forma de colaborar também. Os integrantes do Grupo Escoteiro MEIF que têm os cartões para serem vendidos, né? E os procurem e nos ajudem a manter a nossa entidade, que... Você falou, eu disse para falar bonito, né? Eu não tenho muita essa habilidade, mas eu vou dizer que o escotismo ele é apaixonante. É isso. Porque eu estou lá, agora sem interesses maiores, que meu filho já saiu, então ainda estou lá para ajudar, porque realmente fiquei apaixonado pelo que acontece. E uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Também isso, né? É verdade. Agora você me lembrou dessa frase, né? E então todos os que gostariam de conhecer o Grupo Escoteiro, fica um convite inicial de ir até a nossa sede num sábado à tarde. Não precisa exatamente se inscrever ou inscrever seu filho. Vá lá primeiro, conheça as atividades que são feitas lá. E eu tenho quase certeza que vão gostar muito. E leve seu filho também, dos 6 anos e meio aos 21 anos, está aberto para qualquer um dessas idades. E para aqueles que queiram ajudar com voluntário, depois também dos 21 anos, bastante tranquilo, como nós já colocamos aqui inicialmente. Chefe, então vamos... Como o senhor está platinado igual a mim, está platinado? Mas o meu caso é uma questão genética, não é de idade, né? Como o senhor está platinado igual a mim? Não, brincadeira. Para poder finalizar, quanto tempo de escoteiro? Posso falar? Pode. Entregar a minha idade aqui? Não, brincadeira, eu só há 18 anos, então entrei junto com meu filho. Fiquei algum pouco apreciando, olhando o que faria justamente, e acho que foi ali que eu acabei gostando da coisa, né? E é isso aí, então, todos os que quiserem, pode começar dessa forma, visitando um sábado à tarde, que é o dia que de modo geral, se reúne. Não quer dizer que seja só sábados à tarde, porque existem atividades que vem de final de semana, 2 dias, depende do feriado, 3 dias, isso acontece também, né? Mas seria uma ótima oportunidade de conhecer o escotismo. E aqueles que já conhecem, vamos lá, converse conosco e escreva seus pimpolhos. Lili, então, por favor, chefe Lili, por favor, reforçar esse convite, falar um pouquinho do ingresso e chamar a comunidade para conhecer ali o espaço do Grupo MEIF. Só completando ali o que o chefe Eloy disse, a gente entra no escotismo pelos nossos filhos. A maioria dos chefes que estão lá hoje é por causa dos filhos. Mas depois a gente percebe que só os nossos filhos na comunidade, como um bom cidadão, não vai fazer muito. Então a gente percebe que a gente precisa também ajudar todos os outros. É o que acontece com o chefe Eloy, é o que acontece comigo e com vários outros. Hoje, por exemplo, quando eu entrei, a minha filha era lobinha, hoje ela já é escoteira, e eu continuei sendo chefe de lobinho para ajudar a desenvolver essas crianças na sua primeira etapa. Hoje eu estou com o meu menor lá, né? Então, claro, é um incentivo, a gente vê ele, mas a gente não está lá só pelos nossos filhos, a gente está lá por todos. E a gente cria um carinho muito especial por eles. É como o chefe disse, o nosso pagamento é um abraço, é um sorriso de uma criança, é um reconhecimento deles para a gente. Essa semana que entra agora,
nós comemoramos no dia 23 de abril o Dia do Escoteiro. É um momento muito especial para a gente. Nós vestimos os nossos lenços com orgulho. Nós mostramos para a sociedade que nós somos escoteiros. Então, nós vamos para o trabalho, as crianças vão para a escola com seus lenços também. E nós celebramos o Dia do Escoteiro na Semana Escoteira. Então, nós estamos preparando uma exposição, contando um pouquinho dos nossos 45 anos do Grupo Meifkin. Essa exposição vai estar na vitrine de uma das lojas aqui da cidade, na Avenida Principal, na Aristiliano Ramos, na Casa das Cortinas. Então, assim que estiver pronta essa semana, eu convido todos a passarem por lá, pararem um pouquinho, dar uma olhada no nosso conteúdo, que vocês vão gostar bastante. E é isso. E como o chefe disse, né? Podem visitar a nossa sede quando vocês quiserem. A gente tem o site também, onde tem a ficha cadastral, para vocês poderem estarem, caso queiram, se inscrever e inscrever os filhos de vocês, que é o grupomeifkin.com.br. E também a nossa festa escoteira, que é a 29ª edição. Maravilha, eu acho que tem um pai e mãe aqui interessado em colocar um filho ali dentro do grupo escoteiro, hein? Eu acho que tem aqui, hein? Que bom. Pessoal, Rádio Web Estação Alto Vale, grande entrevista nesse feriado aqui em Rio do Sul. Vocês que estiveram presentes com a gente, vamos lá, no YouTube, no Facebook, no Instagram, na Alexa, no site, no streaming. Legal. Estou esperando o Mark Zuckerberg inventar mais 4 para a gente poder chegar junto lá também. Rádio Web Estação Alto Vale com vocês, Radar de Notícias. E em breve, ainda hoje, tem uma edição bacana também do nosso evento de final de semana. Transmissão ao vivo da rádio da Copa Sul de Basquete 3x3. Vai ter atletas aqui falando hoje sobre esse grande evento. Meio-dia, Conexão Podcast. Aguardo vocês.